Muito bom dia. Sou Manuel Campelos, presidente do movimento da restauração do Concelho de Vizela. Meus caros colegas do movimento, elementos já desaparecidos do movimento da pesada, meus senhores, minhas senhores vizelenses. Este grupo denominado Pesada, quando foi constituído, tinha um objetivo só: Vizela. Nós, jovens de então, de todos os quadrantes políticos, pusemos a nossa política partidária de lado. A nossa política era Vizela. Só assim é que podíamos levar a bom porto a luta árdua em que estávamos inseridos. Foi uma luta, como disse, árdua. Deixou-nos marcas. Umas pela negativa, outras pela positiva. Tivemos muitas contrariedades, mas sabíamos que estávamos numa guerra, que estávamos a perder batalhas, mas sabíamos que a batalha final, que mais dia menos dia, que chegaria. Foi uma luta pela qual nós nunca pensámos em nada que não fosse Vizela. E o facto de estarmos hoje aqui e da Câmara Municipal de Vizela ter reconhecido o trabalho que nós desempenhamos ao longo da luta pela restauração do nosso concelho, eu quero dizer, mais uma vez, que nunca, mas nunca nos passou pela cabeça que um dia estivéssemos aqui para que a Câmara reconhecesse, através desta medalha, o nosso trabalho. Sabemos que em qualquer situação tem que haver sempre um grupo, líderes, capaz de movimentar as massas. A nossa ideia era criar um grupo capaz de movimentar a população de Vizela. Felizmente conseguimos. Felizmente o povo aderiu. Felizmente o povo vizelense, bairrista como sempre foi, esteve de alma e coração com a luta de Vizela. Não íamos a lado nenhum. Continuava o movimento. Continuava o movimento no seu esforço. Verdade seja dita, o movimento fez um esforço enorme, que por vezes diziam que era inglório, que não levava a lado nenhum. Mas nós sabíamos também que o movimento a lutar com diplomacia nos corredores de São Bento, nos partidos, e nós, independentemente do movimento, fazer a nossa luta, capaz de chamar a atenção o país. E nós éramos para chamar o país e não o mundo. Mas o que é certo é que escreveram-se páginas da luta de Vizela por esse mundo fora. Com certeza que muita gente se deve recordar que depois destes incidentes de há 30 anos precisamente, o então Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, enviou o cônsul dos Estados Unidos no Porto a Vizela para se inteirar da situação de Vizela, para ver se isto era manobra de comunistas. Porquê? Porque sabendo nós que nessa altura existiam as forças do Pacto de Varsóvia, da antiga União Soviética, e as forças da NATO, e sendo Portugal um ponto estratégico no caso de um conflito mundial, eles, com receio que às vezes caísse numa ditadura comunista,
há que arrepiar caminhos, saber se Vizela estava a entrar nos montes comunistas. E para espanto deles, quando chegaram cá e quando foram confrontados com a situação e com os elementos que constituem este grupo da pesada, que a verdade seja dita, também tínhamos elementos do Partido Comunista, tínhamos do CDS, do PSD, do PS, tínhamos todos. É verdade. Mas quando se inteiraram da situação, lá a impressão que eles que respiraram fundo e o Ronaldo Reagan foi descansado para a cama também. Isto foi uma das fases marcantes da nossa luta. Portugal, neste caso Vizela, não foi só em Portugal, correu o mundo, que sabemos, há recortes de jornais, temos essas informações, está escrito em livro também. Portanto, acho que toda essa luta, dizemos hoje, valeu a pena. E valeu a pena também se verificarmos, há 30 anos que não éramos conselho, verificarmos o que éramos, que Vizela era, que eram as freguesias, o que é que somos hoje, o que é que estas freguesias que aderiram ao Conselho de Vizela são, dizemos, valeu a pena o trabalho, o suor, sangue e lágrimas que derramamos nessa luta. E também agora, deixem-me fazer um desabafo e citar nomes que porventura ao fim de 30 anos já nos passaram das nossas mentes, mas eu sei que alguns que até gostariam que não fosse citado o nome deles, que não gostavam, mas eu peço a essas pessoas que me desculpem e que desculpem também os meus colegas que me ajudaram a elaborar essa lista destes nomes, e eu vou citar estes nomes dessas pessoas para que a memória dos vizelenses esteja sempre ativa. Eu vou começar muito naturalmente por nossos colegas que já partiram. O Joaquim Monteiro, o Quintaral, o João Vieira da Laje, e como eu disse no cemitério, como nós chamávamos o Binacho, o Silvino Teixeira. Três colegas que jamais os esqueceremos. Depois destes, quem nos lembra daquela greve de fome que 3 vizelenses fizeram, em que um foi o Zé Manuel Marques, que por motivos alheios à nossa vontade não está cá, mas que contávamos com ele que o filho ficou de estar cá. O Silvino Teixeira, que também fez a greve de fome em Lisboa. O Gaspar Mota, esse trio formidável, que teve a coragem de enfrentar uma greve de fome, que não é para qualquer pessoa. Foram três jovens, 3 colegas nossos, que arriscaram a vida, por amor à sua terra. Nunca mais os esqueceremos. Quem não se lembra do Zé Macedo, de Lagoas, também outro colega de nossa luta. O Domingos Fontão, que me perdoem, mas eu tinha o apelido Domingos na Biça, que infelizmente teve um AVC aqui há anos, mora ali junto à Vizela Médica, que gostaríamos que ele estivesse cá, mas sabemos que a saúde não o permite. O Carlos Gonçalves Areias, outro colega de luta. O Ramiro. O Luís Madureira. Olá, Luís. O António Silva, que era conhecido pelo Silva, o genro do guarda do Peixoto, também, infelizmente, também já nos deixou. O Emanuel Oliveira, irmão daqui do Cândido, que era conhecido pelo Leão, que também faleceu este ano em França. Outro lutador. O Domingos Freitas, mais conhecido pelo Neca,
que está agora em Moçambique, também não podemos esquecer, também um elemento da pesada. Quem não se lembra da primeira forca que fizemos cá em Vizela há 30 anos e que fizemos agora recentemente, o carpinteiro dela, o Rogério Ribeiro, também. Mas houve outras situações. Vocês recordam-se quando a Câmara de Guimarães veio inaugurar as obras de melhoramento, por assim dizer, da Praça da República, em que depois aquele bocado de muro de Berlim, como nós chamamos, junto ao Banco do Espírito Santo, que no dia em que vieram, à volta da praça estava tudo com tarjas de Vizela a Conselho. Perdemos muitas noites em Tagilde, na casa do Sr. Martins. O Sr. Martins de Tagilde tinha uma estamparia, que era funcionário dos CTTs aqui em Vizela. Honra seja feita, que perdemos muitas noitinhas também connosco na estamparia. O Avelino do restaurante Adega Avelino, onde nós fizemos das primeiras reuniões no restaurante e depois na casa dele na sala também. Os Costas da Serração, que tantas vezes precisamos para fazer lá muitos trabalhos. Guilherme Fernandes Teixeira, o antigo dono da Tipovis. Estes comunicados que apareciam aí da pesada eram feitos na Tipovis. Quando chegávamos lá, com o nosso rascunho, Sr. Guilherme, precisamos disto. E ele virava-se para os empregados: pessoal, parou, Vizela está em primeiro lugar, parou com este trabalho, é preciso fazer já estes comunicados. Zé Manuel, daqui a uma hora pode vir cá buscar os que já estão prontos. São pequenos gestos de gente que lutou, que nós não podíamos ficar indiferentes a estas pessoas. Domingos Martins, dos materiais de construção, que está cá presente, que eu sei que está aqui, já esteve com esta ali. Qual foi aquele boicote que Vizela estava aqui cercado da guarda, que depois do boicote fizemos aquele célebre magusto, em que ele também nos ofereceu uma pipa de vinho para acompanhar as castanhas, e que ainda agora, para fazer esta forca, nos ajudou com madeira que precisávamos. Muito obrigado. O Sr. Gomes da drogaria, da antiga drogaria, ali na rua do Dr. David Torres, recordam-se que a primeira forca que fizemos tinha uma corda encisada. Essa corda foi a que nos arranjou. Precisávamos de pregos para a forca, precisávamos às vezes também de dinheiro. Mas ele dizia: rapaz, andai para a frente. Mas eu não dei nada, eu não quero que digam que eu que dei. Não citem o meu nome. Mas hoje, passado 30 anos, é de inteira justiça que se faça aqui, que se relembre o nome dele. Joaquim Coelho Dias, o mestre de obras, o Mamed Coelho, que morava aqui nas Teixugueiras, e nós chegávamos à beira dele, e ele só nos dizia assim: rapazes, ide para a frente, eu não vos posso acompanhar. E com as lágrimas a lavar-lhe a face, tirava dinheiro do bolso, massa de notas: pegai lá, ide para a frente e dai cabo destes filhos que eu não posso com eles, mas vós que sois jovens, andai para a frente, o que precisar, vinde cá. Quem não se lembra do Sr. José da Barroso, quando tocava os sinos arrebato, que ele vinha com aquela roçadeira no ar para defender a causa de Vizela. Aquele rapaz, o Carlos Alberto, que há 30 anos levou um tiro no pescoço, que ficou paralisado na ocasião, que levou o tiro ali em cima. Também Salvador Queiro Brás foi citado aqui no início das inscrições que fizemos aqui na Rua Dr. David Torres, que fizemos uma espécie de passadeiras. Vizela não as tinha, uma espécie de passadeiras para os peões passar, com Vizela pede justiça. O Salvador Queiro Brás foi dos primeiros homens dessa luta também, que nos acompanha nessas madrugadas. Tivemos um conjunto de industriais que, nas horas que foi preciso, não deram a cara, mas colaboraram connosco. E toda a gente sabe, quando foi preciso ir para Lisboa, não éramos nós que tínhamos dinheiro, eram eles, era preciso de pagar os autocarros. Para isso recorríamos ao Luís Lopes Guimarães, por exemplo, da Garça Real, Domingos Vasco Pinheiro,
António da Silva Ferreira, o Dr. Francisco, Armando da Silva Antunes, eram eles que arranjavam dinheiro para os autocarros, porque nós éramos simples rapazes que andávamos na rua, a nossa luta era outra, mas precisávamos de levar o povo para Lisboa, e eram eles. Vizela não luta desde há 30 anos para cá, já lutava há mais de 100 anos, mas havia um homem também que fundou um jornal que era Notícias de Vizela, grande vizelense, grande lutador, Francisco Armindo Pereira da Costa, também. Outro também que já nos deixou e que foi com um grande travo na boca por não ver o anseio de todos os vizelenses realizar nessa altura. José Ribeiro Ferreira, Zé da Doçaria também. Os valenças que estavam a fazer aqueles prédios na Avenida Abate Gil, quando tocava a sirene e os sinos, eu chegava lá e dizia: ó Valença, vamos, pessoal, tudo parou, tudo lá para baixo, Vizela está em primeiro lugar. Nunca mais me esquece essas palavras desses homens também. O Domingos Lopes Ribeiro, funcionário das sedas de Vizela da parte da estamparia. Precisávamos fazer bandeiras, precisávamos de tudo que era de estamparia, e ele lá conseguia arranjar o tecido e as tintas, os quadros, tudo, como se costuma dizer, na candonga, tudo sem os patrões saber, mas era Vizela que mexia também com ele. E os então presidentes da junta, que também tinham, que estavam metidos nesta luta. Em São Miguel tínhamos o hoje Presidente da Câmara de Vizela, Diniz Costa, o Pinto Lopes em Santa Eulália, o falecido Miguel Miranda em Santo Adrião, o falecido António Dias em Tagil, por exemplo. São de alguns que me lembram. Vocês lembram-se, em junho de 1996, do Campeonato da Europa de Futebol, aquele célebre jogo Dinamarca-Portugal, em que aparece lá um pano grande no meio da claque portuguesa, em que a televisão focou, as rádios noticiaram, em que dizia Vizela Aconselho, com 3 bandeiras de Vizela cravadas. Esse pano foi-nos oferecido na firma Guilherme Caldas Peixoto. Pegámos nele, viemos aqui a Varela Pinto, falámos com o falecido António Maínças, outro vizelense que também já nos deixou, e ele pegou no tecido, levou lá para dentro, estampou um pano vermelho com as letras garrafais Vizela Aconselho. Preparámos, dobrámos, mandámos por DHL para a Inglaterra, e 2 jovens daqui de Vizela, que era o Ricardo Val, filho do falecido José Manuel Val, por sinal meu primo, e o Filipe Ribeiro Coelho, que era neto do então Presidente da Junta e empresário de Regilde, que foi então em junho no Europeu de Futebol, em Algesburgo, no céu do jogo de Portugal-Dinamarca. O António Maínças, como já disse. Quem não se lembra de um homem que nos defendeu as nossas costas em plena Assembleia da República? Nós éramos todos presos. Lembrar o Comissário da Polícia da Assembleia da República, o nosso grande amigo Comissário Armindo Augusto Marques, já falecido também. Mas também lembramos com certeza no grande dia em que tivemos a alegria de ver o sonho realizado, de ver em Lisboa tombar o Emílio Caldas, também. Tivemos e temos um grande nosso amigo ligado ao PPM, e vamos dizer assim, era o nosso conselheiro da pesada, ainda hoje é, o Dr. António Muniz. Mas tínhamos também outras pessoas aqui em Vizela que lutavam de outra forma. Independentemente
das divergências do nosso grupo que tivemos com o movimento e com outras pessoas, inclusive é com ela, a verdade seja dita, a doutora Maria José Pacheco, uma grande lutadora também de Viseu. Com certeza que muita gente já a memória começa-nos a falhar, mas chegámos a propor uma ocasião um candidato de Viseu a Presidente da República, e fomos nós, o grupo da pesada, que fomos à casa dela pedir-lhe para ser a candidata de Vizela à Presidência da República. Não para ser eleita, mas para aproveitarmos o tempo da antena para divulgarmos a nossa causa, a nossa luta de Vizela. Também. E agora, para terminar, uma palavra de apreço ao Dr. Manuel Monteiro e ao engenheiro António Guterres pela sua firme determinação no caso de Vizela. Não tiveram a sua palavra, do princípio ao fim. Agora, eu vou-vos pedir desculpa se porventura omiti o nome de algum vizelense. Se alguém dos presentes se lembrar, nós agradecíamos do fundo do coração que nos avisassem neste espaço curto de tempo que eu vos vou dar, eu retiro-me um bocadinho. Se alguém se lembrar, agradecer que me dissessem de algum vizelense que porventura me tenha esquecido. Para vos transmitir